bem-vindos a esta casa espírita kardecista. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós seguimos os preceitos da codificação espírita compilada e organizada por Allan Kardec. Então nós vamos falar um pouquinho como ele chegou a estas informações, porque isso não é exclusivamente de um homem, não partiu dele, da cabeça dele. Então nós vamos falar um pouco da história, que remonta a um passado bem longínquo, para que a gente possa fazer algumas pinceladas aí até chegarmos em Allan Kardec. Eu não sei se dá para ouvir aí no fundo, nós estamos com um probleminha aqui no microfone. Qualquer coisa vocês esperem aí para eu tentar elevar o tom. Bom, a gente tem aí na parte da história, bem remota, onde já defendia a teoria da existência da alma. Eles acreditavam então que existia a alma e o corpo. E Platão, o seu discípulo, completou, foi além disso. Acreditava também na reencarnação desta alma. Nós estamos falando aí de gregos, coisa muito antiga. Já naquela época eles tinham os oráculos que supostamente se comunicavam com os mortos. Nós tínhamos aqui os xamãs aqui na América, nós tínhamos os Vedas lá na Índia. Então já existia um conceito de que havia o corpo e a alma, ou algo mais. Mas eu vou falar um pouco da história mais recente. Vamos começar aqui mais ou menos no ano de 1596, onde René Descartes, aquele teorema de Descartes, ele mesmo, ele participava da pilharia de piratas, inclusive ele esteve aqui junto com o Nassau, na época lá no Recife, mas uma vez eles estavam numa batalha na Alemanha e ele recebeu uma intuição espiritual e aí ele conseguiu chegar a uma conclusão de que existiam basicamente 3 substâncias. Esse foi o termo que ele usou, que seria basicamente o espírito, que é a substância pensante, Deus, que é eterno, e o corpo, que é a matéria densa, que é imperfeito e finito. Nós sabemos isso, né? Eu vou fazer um apanhado rápido, porque temos muitos aí, muitos nomes, e selecionei somente alguns para que nessa 1 hora que nós vamos fazer de palestra aqui não passe o tempo, né? Aí temos aqui Emanuel Swedenborg, deve ser assim a pronúncia. Ele é filho de pastores, e aí com 56 anos ele também decidiu, através de intuição de espíritos superiores, que ele começasse a pregar nos cultos a parte espiritual da Bíblia. Se ele apegasse um pouco mais à parte espiritual, e não só a parte material, a parte histórica que tem na Bíblia. E ele, depois do falecimento da mãe dele, ele começou a se dedicar muito a essas questões da alma
e a possibilidade de que houvesse uma comunicação entre os encarnados e os desencarnados. E ele fez um trabalho muito bonito ali, ele foi um grande precursor dessas informações, porque ele pregava, então ele tinha um acesso grande. Aí temos também, aí já no ano de 1800, Alphonse Carnot, sei lá, francês. Ele também, através de psicografia, ele escreveu vários livros. Tá? O mais famoso aí são Os Arcanos da Vida Futura, Desvendados. E ele fundou, em 1848, a Sociedade de Magnetizadores Espíritas de Paris. Então eles começaram a estudar esse magnetismo. Inclusive essa sociedade, esse grupo, Allan Kardec já fazia parte. Ele já frequentava esses estudos sobre o magnetismo. E aí mais para frente, o Davis, esse já era semi-analfabeto, enquanto os outros eram letrados e estudados, esse já tinha um estudo bem limitado. Mas em determinada noite, através de um desdobramento, ele foi levado a umas montanhas, cerca de 60 quilômetros da onde ele morava, e lá ele recebeu contatos com espíritos, onde se identificaram como sendo Galeno, o médico, e Swedenborg, que foi citado aqui agora. E eles passaram instruções para Davis. E a partir daquele momento, Davis começou a psicografar muitos livros, a escrever muitos livros. Isso despertou muito a atenção das pessoas, porque eles conheciam, sabiam que ele não era letrado, ele não tinha esse dom. E mais ainda, ele conseguia ver todos os órgãos internos das pessoas. E ele dizia: os órgãos sadios são translúcidos. Aqueles que apresentam uma coloração mais escurecida estão deficientes, estão doentes. Isso ajudou muito na divulgação dessa questão espírita, desse fenômeno. E ele foi o primeiro a começar a escrever um livro a respeito da vida no além. Não tão organizado quanto Allan Kardec, não tão completo como Allan Kardec, mas ele que começou. E esses espíritos que acompanhavam ele deram a seguinte informação a ele: a partir de agora, o mundo não será mais o mesmo. Porque a partir de agora, novos fenômenos começarão a acontecer. E foi no dia 28 de março de 48, em Huddersfield, lá em Nova York, que começaram os primeiros fenômenos físicos. Então, daqui para trás, tínhamos muitos estudiosos, tínhamos médiums, tinha uma divulgação mais filosófica do que seria o espiritismo, que seria essa comunicação com os mortos. Dessa data para frente começaram os fenômenos físicos. O que são fenômenos físicos? O que são fenômenos físicos? Né? E foi justamente aí, nessa casa, onde morava a família Fox, que começaram barulhos, pancadas. Aquele susto, aquele medo, aquela situação toda. E a Kate, a irmãzinha caçula, começou a se comunicar com esse espírito que estava batendo.
Tipo, se você está me entendendo, dá uma batida. Né? E foi assim, através das batidas, uma batida para A, duas para B e assim por diante, que começaram as comunicações entre os vivos e os mortos. E aí depois as outras irmãs também participaram disso e foram desenvolvendo uma comunicação ali, e ficou bem claro que esse espírito que estava se comunicando tinha sido assassinado. Ele era um caixeiro viajante que tinha sido assassinado por um antigo morador daquela casa, e ele estava enterrado no porão. E informou a pessoa exata. E a polícia foi chamada, e sim, lá estava um esqueleto humano. Então isso mudou realmente, como foi dito pelos espíritos. A partir daquele momento as coisas mudariam muito. Imagina a repercussão disso a nível de jornal, a nível de comentário, a nível social, né? E muitos outros médios foram aparecendo. Esse Daniel Hong, ele tinha uma habilidade, entre outras, da psicografia, da clarividência. Ele tinha uma habilidade de levitar. Ele levitava, ele simplesmente levitava e saía. Né? Não vou dizer voando, mas seria levitando. Isso já na Escócia. Então, aconteceu com as irmãs Fox nos Estados Unidos, na Escócia, aqui com o Daniel Hong, e começou também na Inglaterra, na Itália, e tivemos assim uma invasão organizada dos espíritos, como foi dito depois no livro. E nós tivemos aqui, dentro de todos esses médios que faziam apresentações, faziam a divulgação, nós tivemos os irmãos Davenport. Eles faziam apresentações em teatros, em cinemas, de forma que eles ficavam amarrados aqui no centro, e instrumentos musicais colocados ao redor deles, simplesmente levantavam e tocavam na sinfonia. Eles fizeram muitas apresentações, inclusive vieram para a Europa para fazer o show deles. E lá eles pediam o apoio de Allan Kardec, que foi negado. Foi negado por uma questão bem primordial para nós espíritas, kardecistas. Isso é um ponto muito relevante. Os irmãos Davenport, eles cobravam pelo dom deles. E como disse Jesus, dê de graça aquilo que recebestes de graça. Então, todo espírita kardecista, todo indivíduo, toda casa que tem essa denominação não cobra absolutamente nada. Se alguém cobrar, já não é kardecista, já não segue esses preceitos. Por quê? A partir do momento que se cobra, espíritos bons, espíritos de luz, começam a se afastar. E a gente sabe que o telefone toca de lá para cá. Então, muitas das apresentações que esses irmãos fizeram, contando com os espíritos para fazer o show, foram abandonados. Então, algumas apresentações não acontecia absolutamente nada. Tá? Assim também acontece com algumas cartomantes, essas coisas. Às vezes eles podem ter realmente os guias ali que ajudam, mas às vezes esses guias não estão lá e elas falam por falar.
Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Por quê? Fiz questão de colocar isso. Porque é muito relevante essa questão financeira. Quando se cobra para ajudar o próximo, está errado. Por isso que todos os livros psicografados por Chico Xavier, por Divaldo e outros médiuns renomados, todo o dinheiro é revertido. É revertido para fins sociais. O Divaldo, por exemplo, mantém a Casa do Caminho em Salvador com mais 3.000 crianças. Né? E assim por diante. Então, os livros são vendidos, o valor arrecadado volta 100% para a causa. Aí na Inglaterra, tivemos um caso de Florence Cook. Ela também tinha um dom, uma mediunidade de efeito físico. Aqui à esquerda é Florence, à direita é Kate King. É um espírito que se materializava através da doação ectoplásmica de Florence. Isso não é muito comum nas casas espíritas, isso não é muito comum de se ver. E aí, William Crookes, que era o maior cientista do tempo lá na Inglaterra, ele também tinha uma associação, ele era professor de matemática e física, foi ele que separou o talho, o material radioativo, fez o tubo de Crookes, que depois futuramente virou o que nós chamamos hoje de raio-x. Ele fez um estudo muito bem elaborado a respeito dessa situação para tentar provar se havia alguma farsa ou não. Então ele conseguiu pesar, ele conseguiu medir, ele conseguiu calcular tudo o que acontecia com Kate e acontecia com Florence. E conclusão, ele virou espírita. Né? Porque ele tentou provar que era um fraude e no fim ele acabou se convencendo da veracidade disso. Esse senhor aqui, para quem não conhece, ele que escreveu Sherlock Holmes. Tá? E ele tem essa frase que eu disse: uma invasão organizada dos espíritos está nesse livro, A História do Espiritismo. E tem como prefácio nada mais do que José Herculano Pires. Muitos brasileiros conhecem aqui o nosso saudoso Herculano. Ele fez uma organização um pouco dessa história que eu estou narrando aqui. Muitas informações foram tiradas desse livro dele, então eu fiz questão aqui de citá-lo. Tá? Mas então, para quem não sabe, Arthur Conan Doyle também é espírita. Então, dentro das, acho que são 4, 5 obras de Sherlock Holmes, depois disso ele escreveu mais alguns voltados para o espiritismo. Victor Hugo também, quando ele estava exilado na ilha de Jersey, lá no Canal da Mancha, próximo à Inglaterra, ele recebeu a visita de uma amiga dele, Delphine de Girardin. Ela é uma médium que já participava das mesas girantes que aconteciam no mundo todo na época, em especial na França. E uma visita que ela foi fazer ao amigo na ilha de Jersey, ela comentou. E Victor Hugo, muito cético, falou: isso não existe. E aí, numa sessão que Madame Girardin fez, onde usava as mesas, que eles chamavam de mesas girantes, era uma mesinha similar a essa, curiosamente por 3 pés, não sei porquê, mas todas tinham 3 pés. E essas mesas faziam a mesma comunicação que foram feitas lá com as irmãs Fox, através de batidas.
né? E aí, numa dessas sessões, Leopoldine, filha de Vitor Hugo, que havia falecido na lua de mel, do Rio Sena, deu uma comunicação para o pai. Então, a partir daquele momento, Vitor Hugo começou também a seguir os ensinamentos. E ele foi o primeiro a perceber a individualidade das mensagens. Porque foi a filha dele. E aí então ele começou a perguntar: quem é você? Por que você está aqui? E não simplesmente aquela brincadeira que se fazia com as mesas, como se fazia uns anos atrás, aquela coisa do copo, aquele negócio bem primário, muito shows, brincadeiras, tipo, eu vou casar, com quem que eu vou casar, essas coisinhas assim. Então Vitor Hugo começou a ter um contato com essas mesas gigantes, mas de uma forma mais estudiosa, vamos dizer assim. E ele começou a saber o que acontecia, quem acontecia e como acontecia, né? E não é à toa que depois, em 1863, o próprio Allan Kardec reconhece ele como, né, um dos expoentes aí dos ensinamentos espíritas, e está na revista espírita também. Aí a gente chega nesse professor aqui, Hippolyte Léon Denisard de Rival. Esse professor foi convidado, ele já participava do grupo de magnetismo, foi convidado para ir no show, porque é assim que acontecia, um show dessas mesas gigantes. E aí, em maio de 1855, ele começa a estudar realmente esse efeito das mesas gigantes. E qual foi o grande diferencial dele? Como ele era um professor, ele tem toda uma história. Ele criou um método, ele usou um método que existia para organizar esses ensinamentos. Esse foi o grande diferencial de Allan Kardec. E aí, como ele fez toda essa compilação, quando ele foi publicar, ele usou o pseudônimo dele, porque ele era um professor renomado. Então, para que não houvesse problemas profissionais e sociais, ele usou o nome de Allan Kardec, que foi o nome que ele teve em uma das encarnações dele, quando ele foi um druida e tudo mais. E aí, então, o que Allan Kardec conseguiu observar? Primeira coisa, essas mesas que respondem, existe uma farsa por trás disso ou é real? Isso é alguém que bate ali com um escondidinho atrás da mesa, batendo? E aí então, ele conseguiu perceber que isso não era uma farsa, isso realmente acontecia. Mas se acontece, como acontece? Por que acontece? E ele começou a perceber também que existiam respostas inteligentes. As respostas mais sérias que eram, as perguntas mais sérias que eram feitas, perguntas mais bem elaboradas, tinham também respostas bem elaboradas. E ele chegou à conclusão, através dessas respostas, que nós somos formados de corpo físico e um corpo espiritual, uma alma, que ele deu o nome de espírito. Tá? E que esse espírito sobrevive após a morte do corpo físico. E aí, se esse espírito sobrevive, ele em si, aquele espírito, mantém uma individualidade. Eu sou eu aqui, eu vou continuar sendo essa mesma pessoa no dia que eu deixar esse corpo. Com os mesmos defeitos,
defeitos, com as mesmas virtudes, eu vou ser exatamente eu. Eu não vou virar santo depois que eu morrer, como a gente acha que morreu virou santo, né? E o que é melhor? Esses espíritos se comunicam entre eles e têm o dom de se comunicar conosco, encarnados. Ou nós temos a mediunidade, porque a mediunidade é um fator orgânico que todos nós temos, uns mais desenvolvidos, os menos desenvolvidos, assim como qualquer outra habilidade, não sabe cantar, outro canta muito mal, enfim, a mediunidade também é inerente a todo ser humano. Então nós temos essa capacidade de nos comunicarmos com os espíritos, com os irmãos que estão do lado de lá. E tudo isso Allan Kardec conseguiu através de médiuns que já existiam antes dele. Com esses nomes que foram citados antes, e muitos outros anônimos que também tinham essa mediunidade. E Allan Kardec começou a trocar informações com esses médiuns, não somente ali naquela região de Paris, França, isso se estendeu, né? E esses médiuns recebiam mensagens ditadas por espíritos, e Allan Kardec foi organizando essas ideias, foi organizando as perguntas e principalmente as respostas, e foi selecionando as respostas que batiam, que veio desse espírito, que veio daquele, que veio daquele. Então, assim, isso é verdade, porque veio de vários pontos diferentes do globo a mesma informação. E ali ele começou a organizar as coisas. E um ponto-chave dessas informações é que esses espíritos podem reencarnar. Isso mudou totalmente a visão nossa de indivíduo. E muda as condutas políticas, muda tudo. Porque quando você sabe que existe uma vida após essa, e que você vai colher lá todas as virtudes e todos os males que você cometeu aqui, isso muda um pouco o comportamento nosso. Não é esse negócio de morreu, acabou, então o que eu fiz fica aqui mesmo. Isso vai gerar consequências. Consequências boas ou consequências ruins. E isso depois reflete quando nós tivermos que reencarnar aqui. Se fizermos algo de bom, teremos privilégios. Conseguimos melhorar os nossos males, as nossas mazelas morais, para que a gente possa se elevar mais ao Cristo, aos ensinamentos. Então esses são os conceitos básicos do Espiritismo. Esses são os pilares do Espiritismo que foi ditado pelos Espíritos, organizado por Allan Kardec e colocado em 5 obras básicas. A primeira é o Livro dos Espíritos, que saiu em 18 de abril de 1857. Na pergunta 625, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: qual o melhor exemplo de ser que já caminhou nessa terra? E os Espíritos responderam: Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Sigamos os ensinamentos de Jesus. Porque foi Jesus, o ser mais perfeito que andou aqui, e foi Jesus que nos ensinou o Evangelho e nos ensinou a oração do Pai Nosso. Então eu gostaria de chamar agora os médiuns aqui na frente
para que a gente pudesse fazer a prece de encerramento. Esses aqui são todos os espíritos que assinaram mensagens que constam no Livro dos Espíritos. Então vamos encerrar nossa palestra com o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito obrigado. Tenhamos uma semana muito abençoada. Graças a Deus.